Como criar coragem para sair da zona de conforto? É sobre isso que a gente vai falar hoje e é sobre isso que você vai aprender a como desenvolver estratégias para conseguir construir essa coragem para sair da sua zona de conforto. Meu nome é João Carlos, eu sou psicólogo e nesse dia de hoje eu quero trazer esse assunto que é muito importante. Então quero dar as boas-vindas para você. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse momento que eu gosto bastante. É um momento onde eu tenho um contato mais próximo com você, que me acompanha aqui. E onde nós podemos falar sobre diversos assuntos, como esse, que eu vejo que é muito relevante e que afeta muitas pessoas. Então sejam muito bem-vindos a esse momento onde nós podemos trazer uma questão de saúde mental e para que, de certa forma, você possa se desenvolver. Então, o meu objetivo aqui é que você se desenvolva como pessoa, que de certa forma você construa habilidades que sejam importantes para você. E meu compromisso hoje é te ajudar a criar essa coragem para sair da zona de conforto. E se você está aqui e percebe que é para você, fique aqui até o final porque eu tenho uma surpresa que vai ser muito importante para você. E se também você percebe que tem pessoas como você que estão dedicadas, comprometidas com essa mudança de vida, clica aqui nesse botãozinho, nessa asa delta, nesse aviãozinho aqui do lado e envie para aquela pessoa que você acredita que merece e precisa estar aqui. Porque é juntos que a gente vai crescer, é juntos que nós vamos espalhar essa mensagem de saúde mental, que é possível sim viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, sejam muito bem-vindos e, como eu sempre falo aqui, o meu objetivo é ser muito direto, então não vou enrolar vocês, né? Então, o meu objetivo aqui é que seja algo muito prático. Então, já pegue aqui o seu papel, sua caneta para anotar coisas que serão muito importantes para você. Como eu sempre falo, se você já sair da live com tudo anotado, né, e já colocando em prática, com certeza a sua vida a partir de amanhã já será muito melhor. E eu vou compartilhar com vocês aqui 3 estratégias práticas para que você consiga romper com padrões de pensamentos, emoções, padrões de evitação que te mantêm evitando sair da sua zona de conforto. E eu sou psicólogo há mais de 5 anos, estou indo aí para 6 anos de atuação na clínica, e eu vejo que esse assunto é algo muito presente. As pessoas elas têm uma dificuldade de sair da zona de conforto, de fazer coisas diferentes, de testar novas possibilidades. Por quê? Gera um medo, gera uma tensão e a pessoa ela acaba não fazendo algo que é importante para ela, certo? Então, isso devido a diversas coisas, né? Padrões emocionais, mentais, mas isso acaba só prejudicando você e o alcance dos seus objetivos. E aí, existem até alguns memes, né? Que as pessoas elas ficam falando aí. Nossa, mas eu tô na minha zona de conforto. Por que eu sairia da minha zona de conforto? Por que eu iria fazer algo que me deixa desconfortável? Por quê? Por que eu faria alguma coisa que me faz ficar ansioso, que me faz ficar preocupado? Por que eu vou me colocar intencionalmente em desconforto? Mas aí, o que eu gostaria de começar esse processo de reflexão, eu gostaria que vocês pensassem. Porque o que eu vejo muito nas pessoas, quando elas falam assim, eu não vou sair da minha zona de conforto. Eu vejo pessoas que ficam frustradas, insatisfeitas, infelizes, né? Porque elas se mantêm naquele processo ali, num processo de conforto, que é um conforto desconfortável, e aí já começa a imaginar na sua vida. Quando você fala, nossa, eu vou ficar aqui neste momento, nessa situação, porque eu tenho muito medo de sair, eu tenho muito medo de testar, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto, porque é mais seguro. Eu gostaria que você começasse a pensar, realmente você se sente feliz? Realmente você se sente confortável? Realmente você está se sentindo satisfeito? Porque o que eu vejo nos meus atendimentos não é isso. Eu vejo pessoas paralisadas, pessoas ansiosas, pessoas frustradas, né? Por quê? Elas acabam ficando sempre naquele movimento, naqueles mesmos comportamentos, naqueles mesmos hábitos que não levam a pessoa para frente. Então eu vejo esse tipo de pessoa. Por isso que eu trago que
essa zona de conforto nem sempre é tão confortável. Essa zona de conforto, muitas vezes, é um desconforto que a gente aprendeu a conviver. Porque o ser humano, ele é muito... fugiu a palavra, né? Modificável. Ele consegue se habituar muito a mudanças, né? É assim que a gente foi evoluindo, é assim que a gente evolui. E pode ser que você, que está aqui, tenha se habituado a viver padrões negativos, né? De relacionamento, de hábitos diários, no seu trabalho, na sua vida no geral. Então, pode ser que você não esteja tão confortável assim, igual você imagina. E é por isso que é muito importante que a gente comece esse movimento aqui de refletir. Será que realmente eu estou neste lugar que me faz bem? Pode ser que não. E pensando nisso, o que talvez seria esse lugar, né, de conforto para você? Se você conseguisse mudar, se você conseguisse, de certa forma, alterar os seus padrões de comportamento, se você soubesse o que fazer para mudar, sair dessa zona de conforto e alcançar os seus sonhos, o que mudaria na sua vida? O que você conseguiria alcançar? O que de certa forma você poderia viver se você saísse dessa zona de conforto? E se você está aqui e tem se identificado até agora com o que eu falei, fique né, até o final, porque eu tenho uma surpresa para você que quer avançar. Então, e enquanto eu ia produzindo, né, esse roteiro, que eu gosto de fazer um roteirinho, né, para que eu não me perca, eu fui imaginando um pouco sobre a minha vida, né, sobre alguns momentos que eu precisei sair da minha zona de conforto. Eu nunca fui uma pessoa assim muito expansiva, uma pessoa muito aberta, que, enfim, na faculdade eu não gostava muito de me apresentar, de falar em público. Eu era a pessoa que queria fazer os slides para não ter que apresentar. E eu, na medida que eu fui pensando sobre esse tema, né, de sair da zona de conforto, há 5 anos atrás, né, eu não era essa pessoa que eu sou hoje. Eu era uma pessoa bem diferente. Eu não gostava de fazer lives, eu não gostava de, por exemplo, fazer palestras, eu não gostava nem de aparecer aqui. Na verdade, a minha visão era que se eu conseguisse não ter que aparecer e conseguir clientes, estava bom. Mas aí eu percebi que não é bem assim, né, que a banda toca. Eu precisava me expor e, de certa forma, sair da minha zona de conforto. E foi muito difícil, porque, de certa forma, né, eu ia fazer alguma coisa ali que eu nunca tinha feito. Mas eu precisei sair da minha zona de conforto para alcançar as metas que era importante para mim, certo? Então eu gosto sempre de compartilhar um pouco dessa história minha de enfrentamento, porque eu vejo que muitas pessoas se identificam. E pode ser que você esteja aí também, frente a uma decisão, uma possível decisão que vai mudar a sua vida. Mas aí você está com medo de dar esse passo. Você está com medo de sair da sua zona de conforto. Por quê? Gera medo, gera ansiedade, o coração bate mais rápido. Mas, da mesma forma que para mim foi muito importante sair da minha zona de conforto, para hoje estar aqui compartilhando com vocês conhecimento, pode ser que você, saindo da sua zona de conforto, você pode impactar muitas pessoas, você pode alcançar os seus objetivos. Então, sair da zona de conforto é muito importante. E também eu percebo, né, eu fui refletindo que se eu não tivesse lá atrás, há 5 anos atrás, saído da minha zona de conforto, eu não teria me desenvolvido, eu não teria habilidades que eu tenho hoje. Habilidades como essa, de me comunicar com vocês. Habilidade de fazer palestra, de sair e falar na frente de muitas pessoas. Habilidade de fazer novos amigos, parcerias, enfim, me desenvolver como pessoa. Então, se lá atrás eu não tivesse dado o primeiro passo, muita coisa não teria acontecido. E hoje eu não estaria vivendo a vida que eu estou vivendo hoje. E pode ser que você também, hoje, você viva uma vida que não está sendo tão satisfatória para você. Não é porque você é incapaz de produzir essa vida, mas é porque lá atrás pode ser que você não saiu da sua zona de conforto, né? Mas que você pode fazer agora. E eu gostaria que você pensasse também que por muitas vezes as pessoas elas não saem da zona de conforto. Por quê? Elas têm medo, elas têm receio do que pode acontecer. E isso pode ser uma estratégia.
uma estratégia de proteção. Eu vou ficar aqui porque se eu não fizer nada, eu não vou ter ali, eu não vou passar por algum perigo, eu vou evitar possíveis desconfortos, eu vou evitar passar por ansiedade, ficar tenso, ficar com medo. Mas o que eu quero que você também pense e reflita, que você evita passar por esses desconfortos, mas também você não evolui. Já parou para pensar nisso? Você evita, né? Você evita, sai, foge de uma situação ali que gera medo, mas isso também te impede de evoluir. E isso é muito sério, gente. Porque a gente pode passar uma vida inteira nesse processo de evitação. A gente evita o desconforto, mas também evita uma vida que vale a pena ser vivida. A gente evita passar ansiedade, mas a gente evita alcançar os nossos sonhos. E pode ser que você esteja aqui também passando por isso. E é por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que estão aqui, 3 coisas, 3 passos, atitudes que podem e de certa forma já ajudaram pessoas, né, na minha clínica, durante os meus atendimentos e que também podem ajudar vocês. Então, para que vocês consigam romper com esse padrão e romper, né, com essa zona de conforto que não é tão confortável assim, o primeiro passo é você construir consciência sobre os benefícios de sair da zona de conforto. É exatamente isso, gente. Muitas pessoas não mudam porque elas não têm consciência dos benefícios que elas poderiam obter se elas mudassem. E eu falo isso porque eu trabalho, né, com mudança de comportamento. Eu ajudo pessoas a mudarem os seus comportamentos. Então eu vejo que muitas pessoas chegam na clínica, muitas vezes sem ter ideia do benefício que ela teria se ela mudasse. Então, um dos pontos que eu trabalho com elas é essa conscientização. O que elas podem ganhar se elas mudarem? O que elas podem alcançar se o comportamento delas mudarem? Então é muito importante a gente criar essa consciência do que mudar pode trazer para você. E aí, por quê? Para que a gente consiga mudar, a gente tem que ter uma visão clara. A gente tem que saber a função daquele comportamento, o que ele traz de benefício e de prejuízo. Então, a cada comportamento, ele precisa ter uma função na nossa vida. Por exemplo, vou trazer um exemplo para mim, da minha vida, né? Quem me acompanha aqui também sabe que eu estou nesse processo, né, de emagrecimento, de academia. Então, para que eu conseguisse fazer esse processo e me manter nesse processo de emagrecimento e também de academia, eu tive que olhar para mim e ver, eu tenho, gente, uma lista de benefícios. Eu tenho uma lista aqui no meu telefone do que eu posso ganhar se eu emagrecer. O que eu posso ganhar se eu me manter na minha dieta. Então, primeiro eu tive que construir essa consciência para mim, para que então eu conseguisse me manter nessa mudança de comportamento, sair da minha zona de conforto, que antes era não ter nenhum controle sobre a minha alimentação, era não fazer nenhum tipo de atividade. Então eu precisei romper com essa barreira. Então, como que vocês podem fazer isso? Primeiro, fazendo o que eu falei aqui, né? Fazendo uma lista de vantagens, o que você ganha de benefícios. Eu ganho tal coisa. Se eu mudar tal comportamento, eu ganho tal coisa. Eu evoluo no meu trabalho. Eu tenho um relacionamento melhor. Eu perco peso. Eu compro um carro. Exemplo. Então, tenha clareza sobre aquilo que você vai ganhar se você mudar e romper com a zona de conforto. Uma coisa que eu gosto também de colocar é imaginar como seria a sua vida se você saísse da zona de conforto. Que também é um ponto ali, né, de conscientização, mas é para que você saiba, peraí, como que seria minha vida? É uma técnica até de imaginação. Como que seria minha vida se eu conseguisse sair da minha zona de conforto e fazer o que eu preciso fazer? Eu tinha, por exemplo, pegando, né, no exemplo do trabalho, lá atrás, 5 anos atrás, eu comecei a pensar, peraí, se eu me expor, se eu trabalhar essa timidez que eu tenho, eu posso chegar em tal e tal lugar, eu posso obter tal e tal coisa. Então eu já imaginava lá atrás. E isso, em grande parte, se realizou. Então trabalhar essas imagens mentais pode te ajudar a ter mais consciência e mais motivação para alcançar aquilo que você deseja.
E você pode concretizar isso num quadro dos sonhos. Isso é muito interessante, gente. Isso concretiza, né, dentro de uma imagem tudo que você pode alcançar se você mudar o seu comportamento. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que vai ajudar você a sair da sua zona de conforto. O segundo ponto é a gente trabalhar pensamentos como e se. Gente, o e se é um pensamento que é um padrão de pensamento, na verdade, que atrapalha muitas pessoas. Por quê? O e se não vem geralmente como e se eu ganhar muito dinheiro? E se eu alcançar as minhas metas? E se der tudo certo na minha vida? De forma alguma. Na verdade, vem o e se negativo. Vai dar tudo. E se eu perder tudo? E se eu tentar e não der certo? E se, de certa forma, eu escolher tal opção e der tudo errado? Então, geralmente, vem o e se no sentido negativo. E, de certa forma, quando a gente está preso nesse padrão de pensamento dos e se's negativos, a gente fica desmotivado. Isso mina a nossa motivação. Isso mina a nossa vontade de continuar. Por quê? Ficar pensando só em desfechos negativos não ajuda ninguém. Então, uma coisa que pode ajudar você a romper com esse padrão, né, de não sair da zona de conforto é mudar a sua perspectiva. É começar a pensar, peraí, e se der certo? E se eu sair da minha zona de conforto e conseguir alcançar o que eu quero? E se eu sair da minha zona de conforto e conseguir uma promoção no meu trabalho? E se eu conseguir emagrecer? E se eu investir e der certo? Por quê? Se vocês pararem para pensar, por mais que muitas pessoas elas tenham um padrão de pensamento muito negativo, a maioria das vezes as coisas nem sempre dão errado. Na maior parte das vezes, as coisas tendem a ficar ali no meio. Nem serem totalmente ruins, nem totalmente positivas. Elas tendem a ter um equilíbrio. Então, quando a gente começa a trabalhar esse pensamento, a gente consegue fazer isso com esse equilíbrio, né? Peraí, será que realmente é tudo tão negativo ou tão positivo assim? Geralmente as coisas estão ali em equilíbrio. Então, por que não dar espaço para isso? De começar a refletir e a pensar que as coisas elas podem ser equilibradas. Não precisa ser tudo ou nada. Não precisa ser só algo ruim ou só algo positivo. Pode ser equilibrado. Então a gente pode tentar construir e fortalecer essa visão de que pode dar certo. Pode dar certo. Porque muita coisa dá certo. Então a gente fortalecer essa ideia de que as coisas elas podem caminhar, que a gente pode ser bem-sucedido, que a gente pode ser capaz, também nos ajuda a sair da nossa zona de conforto. Então essa mudança, ela pode acontecer de forma simples. Aí vem um pensamento, e se eu falhar? E se eu tentar e não der certo? A gente pode mudar para, eu posso aprender. Eu posso desenvolver habilidades que eu não tinha. Então é uma mudança de pensamento que ajuda a gente a nos manter ali estáveis, focados na nossa mudança. Tá bom? Então pensar assim, tentar ter essa visão mais equilibrada, pode te ajudar a equilibrar o seu humor e te deixar mais motivado. Combinado? E por último, a terceira estratégia que pode te ajudar a sair da zona de conforto é fazendo. É começando, gente. Tem hora que eu trabalho, né, com alguns pacientes, né, de procrastinação e eu brinco com eles de que a gente tem que fazer. Tem que fazer, gente. Em alguns momentos, o que a gente precisa fazer é começar. Não é começar perfeito, não é começar sabendo tudo, não é começar, de certa forma, dominando todas as estratégias. É apenas começar. É fazer o que você pode hoje. É fazer o que você pode agora. É começar. É começar aos poucos. É começar apesar do medo. É ir lá e fazer. Fazer o seu melhor com o que você tem agora. E é isso. Por quê? Se a gente não começa, muitas vezes a gente também não consegue evoluir. Né? Se eu não começar aqui, eu não vou alcançar o meu objetivo lá na frente. Voltando no meu exemplo. Se lá atrás
eu não tivesse postado o primeiro post, que nem foi com o meu rosto, né? Foi um post somente escrito. Se lá atrás eu não tivesse começado, hoje eu não estaria aqui falando pra vocês. E foi um baita processo, né, gente? Porque não foi fácil também romper. Mas eu rompi. E você também pode romper. Então é começar. É começar mesmo inseguro. É começar achando que às vezes não vai dar certo. É ir lá e fazer. É começar. Começar e também não parar. Começou, vai melhorando dia após dia. Dia após dia. Combinado? E também, se em algum momento você errar, se em algum momento você perceber que não foi tão legal, se você perceber, nossa, eu tentei, mas não fluiu. Errou, entenda o que aconteceu e continua. Não para porque houve um obstáculo ali. Continua. Porque é você continuar que vai te manter evoluindo cada vez mais. Certo? Então, esses foram, né, 3 pontos, 3 estratégias que eu acredito que vão ajudar muito vocês a sair da zona de conforto. Primeiro, é construir essa consciência do que você pode ganhar se você, de certa forma, construir essa consciência, né, saindo da zona de conforto. Se você fizer isso, você pode alcançar tais metas. Então, construa essa consciência, saiba o que você pode alcançar. Segundo, mudar esse pensamento do e se. E se der certo? E se eu conseguir? E se de certa forma eu der os passos corretos e alcançar o meu objetivo? E por último, começar. Começar mesmo sem vontade, começar mesmo sem a melhor estratégia, começar mesmo sem ter muita segurança. Começar. É isso que vai fazer com que você saia aos poucos da sua zona de conforto. E lembrem-se, gente, zona de conforto não é confortável. Não é confortável mesmo. Muitas vezes a gente acaba se enganando. Nossa, mas eu tô confortável aqui. Geralmente não tá. Porque a gente fica... não é tão legal. A gente percebe, eu tô confortável, eu tô bem. Mas geralmente a gente não tá satisfeito. A gente não tá alegre. A gente não tá, de certa forma, vivendo aquela vida, né? Que de certa forma faz sentido pra gente. Então nem sempre esse conforto é tão confortável assim. E se você, que está aqui me ouvindo até esse momento, se identificou e percebe que você precisa aprender a sair dessa zona de conforto, eu tenho um convite muito importante para você. Mas somente se você estiver comprometido com você e sua mudança. De vez em quando surgem horários, né, na minha agenda, eu disponibilizo para as pessoas que realmente querem dar um passo a mais, fazer uma conversa inicial, né? Então, se você... O que seria essa conversa inicial? Seria um momento, né? Breve, não é um momento gratuito, né? Não é pago, onde eu vou entender um pouco mais sobre as suas dificuldades e vou te explicar como o meu processo, a terapia, pode te ajudar a sair dessa zona de conforto. Então, se você está aqui e você ouviu tudo que eu falei e faz muito sentido e você está cansado, cansada de viver nesse ciclo infinito de frustração, de desânimo, de ansiedade e quer sair desse ciclo, eu quero te oferecer essa proposta. Eu quero te oferecer essa oportunidade. Esse momento, essa conversa inicial, onde nós vamos sentar, eu e você. Você vai me contar um pouco do que está acontecendo com você e eu vou te explicar quais seriam os passo a passo, né? O passo a passo, a linha, né? A trilha. O que você poderia fazer para alcançar esses objetivos? E se você quer essa oportunidade, é só você digitar aqui, eu quero. Então, se você está aqui até agora e gostaria dessa oportunidade, digite aqui nos comentários, eu quero, porque você vai receber, né, uma mensagem que vai te direcionar para a gente agendar essa conversa inicial. Então, se você está aqui e percebeu, preciso mudar minha vida neste ano, digite aqui, eu quero, que você vai receber todas as orientações e nós vamos marcar um horário para você, para que eu entenda um pouco mais do que está acontecendo com você, né? E a gente possa, de certa forma, te ajudar a sair desse momento. Você pode, né, digitar eu quero aqui,
ou você pode entrar em contato comigo no direct também, ou no meu número do WhatsApp e falar assim: João Carlos, eu vim da live e eu quero sair da minha zona de conforto. E nós iremos ali, de certa forma, organizar um horário para você e fazer essa conversa inicial, certo? Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que disponibilizaram o tempo aqui para ouvir um pouco mais. E se você ficou aqui até esse momento é porque você realmente quer mudança. Você quer, de certa forma, ter um ano melhor. Então eu quero te agradecer pelo seu tempo. E amanhã a gente se vê aqui novamente, certo? Então, muito obrigado. De novo, quem tiver vontade e está comprometido, manda eu quero aqui ou me chama no direct ou lá no Instagram. Um beijo, um abraço. Até mais.